Um salve a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Elton falando. Você está no Engenharia e Exatas, um canal para alunos e professores de Química, Física e Engenharia. O vídeo de hoje é sobre Física. Vamos falar sobre grandezas vetoriais e realizar cálculos com vetores. Ficou interessado? Então deixe seu like e me segue. Conhecer vetores é fundamental para qualquer engenharia, principalmente quando se fala em distribuição de forças. Em projetos estruturais de engenharia civil, por exemplo, você precisa fazer o dimensionamento de vigas e pilares de sustentação, de modo a garantir a segurança da construção. Isso é impossível de ser feito sem o conhecimento em vetores. Vamos dar uma olhada agora nos conceitos e cálculos envolvidos no estudo de vetores. Vetores. O deslocamento de uma partícula que se move em uma única direção pode ser representado apenas pelo módulo do deslocamento e por um sinal, positivo ou negativo, que representa o sentido do movimento. Quando o corpo muda a direção do movimento, é necessário um vetor para indicar a sua orientação. Uma grandeza física pode ser escalar ou vetorial. Uma grandeza escalar não possui orientação. O tempo, a temperatura, a massa e o volume de um corpo são exemplos de grandezas escalares. Uma grandeza vetorial possui um módulo e uma orientação, ou seja, direção e sentido. Esse tipo de grandeza pode ser representado por um vetor. O comprimento do vetor é proporcional ao módulo da grandeza física. Na figura, temos os vetores A e B, com mesma direção e mesmo sentido. O vetor B possui o dobro do comprimento do vetor A. Dessa forma, o módulo ou intensidade da grandeza física representada pelo vetor B é o dobro do módulo do vetor A. O deslocamento, a velocidade, a aceleração e a força são alguns exemplos de grandezas vetoriais. Vetores opostos. O conceito de vetores opostos é fundamental para operações matemáticas com vetores. Vetores opostos possuem mesmo módulo e direção, porém os sentidos são opostos. Na figura, temos o vetor B e o vetor oposto menos B. Os dois vetores possuem mesmo módulo e direção, porém o vetor menos B possui sentido oposto ao vetor B. Soma geométrica de vetores. Nessas operações matemáticas iniciais entre vetores, estaremos preocupados somente em obter o vetor resultante, sem nos preocuparmos com o seu módulo. Na soma geométrica de vetores, o vetor resultante é obtido quando a extremidade final de um vetor é ligada à extremidade inicial do vetor que está sendo somado. No exemplo, queremos obter o vetor resultante ou vetor soma entre os vetores A e B. Para fazer essa operação, o vetor B deve ser projetado na extremidade do vetor A, como mostra a figura. O vetor soma S é obtido ao se ligarem os pontos inicial e final do sistema. Na subtração de vetores, podemos substituir o vetor negativo pelo vetor oposto e realizar a soma vetorial normalmente. No exemplo, queremos obter o vetor diferença entre os vetores A e B. Para realizar a subtração entre os vetores A e B, precisamos substituir o vetor B pelo seu vetor oposto, menos B. Dessa forma, o comprimento e a direção do vetor são mantidos, sendo invertido apenas o seu sentido, como mostra a figura. O vetor A é então somado ao vetor menos B, projetando-se o vetor menos B na extremidade final do vetor A. O vetor subtração ou diferença D é obtido a partir dos pontos inicial e final do sistema.
Os exemplos realizados até agora consideravam a soma ou subtração de apenas dois vetores. Essas operações podem ser utilizadas em sistemas com um número maior de vetores. No exemplo, queremos obter o vetor soma ou resultante entre os vetores A, B e C. Dessa vez, temos três vetores formando sistema. Assim como nos outros exemplos, colocamos a extremidade inicial de um vetor na extremidade final do outro, como mostra a figura. O vetor resultante, ou vetor soma, é obtido ao se ligarem os pontos inicial e final do sistema. Até o momento, realizamos a soma e a subtração geométrica de vetores. A partir dessas operações, conseguimos representar o vetor resultante, com a sua direção, o seu comprimento e o seu sentido. Apesar de o módulo do vetor resultante estar relacionado com o seu comprimento, o uso da equação 1 proporciona um valor mais exato para a operação matemática. Na equação 1, R representa o módulo do vetor resultante, A e B representam o módulo dos respectivos vetores e α é o ângulo existente entre eles. Vamos aplicar esses conceitos num exercício. Questão 1. Calcule o módulo e represente o vetor resultante em... Item A, eu quero saber o vetor resultante ou vetor soma entre A e B. São dados os módulos dos vetores A e B e pela unidade podemos verificar que são vetores de aceleração. O ângulo entre os vetores é de 45 graus. A primeira etapa de qualquer questão de física é coletar os dados do problema. No exercício, queremos obter um módulo do vetor resultante, que representa a soma entre os vetores A e B. Para isso, utilizamos a equação 1, que está destacada na questão. Aplicando os módulos dos vetores A e B e o ângulo de 45 graus na equação 1, obtemos um módulo do vetor resultante. Para representar o vetor resultante R, utilizamos a soma geométrica de vetores. Projetamos o vetor B na extremidade do vetor A e ligamos o ponto inicial ao ponto final do sistema, como mostra a figura. No item B da questão 1, queremos obter o vetor diferença entre os vetores A e B. Estes vetores são vetores de deslocamento. Como estamos realizando uma subtração de vetores, o vetor utilizado não será o vetor B, e sim o seu vetor oposto, o vetor menos B. O ângulo entre os vetores A e menos B não é de 120 graus, e sim de 60. Esse valor é obtido pela subtração 180 menos 120 em graus. Novamente, organizamos os dados do problema, colocando o ângulo entre os vetores de 60 graus e não de 120 graus. A equação 1 é utilizada para determinar o módulo do vetor resultante. Para representar a resultante, utilizamos novamente a soma geométrica de vetores. Então, pessoal, se os vetores estiverem na mesma direção, como na direção horizontal ou na direção vertical, os cálculos matemáticos se tornam simples. Na soma de vetores, por exemplo, eu preciso verificar se os vetores possuem o mesmo sentido ou sentidos opostos. Se os vetores possuírem o mesmo sentido, eles vão se ajudar. Nesse caso, eu somo os módulos dos dois vetores para obter o módulo do vetor resultante R. Se os vetores tiverem sentidos opostos, eles vão se atrapalhar. Nesse caso, eu realizo a subtração para obter o módulo do vetor R. Caso os vetores não estejam na mesma direção, eu preciso avaliar o ângulo entre eles e utilizar nos meus cálculos. Para realizar a subtração entre vetores, eu utilizo o vetor oposto ao vetor que está sendo subtraído e somo normalmente. E se eu tiver um sistema com mais de dois vetores, o que é muito comum, como eu realizo os meus cálculos?
Vamos dar uma olhada nisso.